Olá! No estudo do Livro dos Espíritos, estamos na terceira parte, que trata das leis morais, encerrando agora com duas questões estudadas pelo Chico, no seu grupo espírita, a lei da igualdade. Tá? Nós estamos vendo agora a questão 822, que ainda pertence à questão dos direitos entre o homem e a mulher, e depois nós vamos ler a questão 823, que fala da igualdade diante do túmulo. Então, a questão feita por Kardec, 822, diz o seguinte: os homens, sendo iguais diante da lei de Deus, devem ser igualmente diante da lei dos homens? A resposta é o primeiro princípio de justiça. Não façais aos outros o que não quererias que vos fizessem. A esta questão, Kardec faz uma nova. Segundo isto, uma legislação deve ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher? Dos direitos, sim, das funções, não. É preciso que cada um esteja colocado no seu lugar, que o homem se ocupe do exterior e a mulher do interior, cada um segundo a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher, pois todo privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher segue o processo do progresso da civilização. Sua subjugação caminha com a barbárie. O sexo, aliás, não existe senão pela organização física, visto que os espíritos podem tomar um e outro corpo, não havendo diferença entre eles sob esse aspecto, e, conseguinte, devem gozar dos mesmos direitos. Veja que no século XIX, anos 1850, já Kardec já tratava da igualdade dos direitos entre o homem e a mulher, coisa que ainda hoje estamos sendo penalizados por esta série de injustiças que é feita para com a mulher e fazendo com que os direitos não sejam tão iguais assim. Normalmente hoje se destaca a questão da igualdade ou da equivalência salarial entre as profissões exercidas igualmente por homem e por mulher, ok? A esta questão 822, que trata dos direitos iguais, Emmanuel, na reunião pública do dia 16 de março de 59, trouxe uma mensagem que denomina-se corrigir. Diz o seguinte: toda corrigenda, antes de que se exprima em palavras, há de vazar-se em amor para que a vida se eleve. Se não, vejamos incumezinhos incidentes da natureza. Não amaldiçoarás a gleba que o deserto alcançou, mas oferecer-lhe-ás a graça da fonte para que retorne aos talentos da produção. Não condenarás o pântano em que a lama se acumulou, provocando a inutilidade, mas drenar-lhe-ás o leito de lodo, a fim de que se restaure em leira fecunda. Não reprovarás simplesmente a veste que os detrimentos desfiguram, para mergulhá-las na água pura, recompondo-lhe a forma para a bênção da serventia. Não martelarás indiscriminadamente a máquina, cuja engrenagem se nega à função devida, e sim lhe examinará com atenção os implementos defeituosos, de modo a recuperá-la para o justo exercício. Não derrubarás a plantação nascente que a praga invadiu, mas mobilizarás carinho e cuidado para libertá-la do elemento destruidor, propiciando-lhe recurso preciso ao refazimento. Não aquinilarás certa província corpórea, porque se mostra enfermiça, mas fornecer-lhe-ás adequado remédio, normalizando-lhe os movimentos. Repreensão, sem paciência e esperança, ainda mesmo quando se fundamenta em razões respeitáveis,
é semelhante ao punhal de ouro, fulgurando rara beleza, mas carreando consigo a visitação da morte. Corrigir é ensinar, e ensinar será repetir a lição com bondade e entendimento, tantas vezes quanto se fizerem necessária. Unge-te, pois, de compaixão, se desejas retificar e servir. Lembra-te de que o próprio Cristo, embora portador de sublimes revelações no topo do monte, antes de ministrar a verdade à mente dos ouvintes sequiciosos de luz, ao reparar-lhes a fome do corpo, deu-lhes compassivo um pedaço de pão. Ou seja, tudo que se encontra indevido, errado, ou em desequilíbrio, ou fora das leis da igualdade, elas, antes de serem aniquiladas, condenadas, criticadas, devem ser amparadas no sentido de se refazer a justiça. Esta é a lição desta questão e da mensagem de nosso irmão Emmanuel. A segunda questão que vamos ver no Livro dos Espíritos, a 823, ainda dentro da lei da igualdade, mas num subtítulo que trata da igualdade diante do túmulo. Kardec pergunta aqui: de onde vem o desejo de se perpetuar a memória pelos monumentos fúnebres? Último ato de orgulho. A resposta pura e simples dos espíritos superiores. E Kardec ainda numa subquestão: mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres frequentemente não é determinada pelos parentes que desejam honrar a memória do falecido e não pelo próprio falecido? Orgulho dos parentes que querem se glorificar a si mesmo. Oh, sim, não é sempre pelo morto que se fazem todas estas demonstrações. É por amor próprio e pelo mundo e para a ostentação da sua riqueza. Crês que a lembrança de um ser querido seja menos durável no coração do pobre, porque ele não pode colocar senão uma flor sobre uma tumba? Crês que o mármore salva o esquecimento aquele que foi inútil sobre a terra? Esta é a questão abordada no encerramento dessa lei de igualdade e a lição que nos traz Emmanuel a respeito desta questão, numa reunião do dia 2 de novembro de 59, dia de finados, portanto, Emmanuel traz uma oração interessante, a oração no Dia dos Mortos, que mais fala sobre nós vivos no corpo do que nós mortos desencarnados. A prece diz o seguinte: Senhor Jesus, enquanto nossos irmãos na terra se consagram hoje à lembrança dos mortos vivos, os desencarnados, que se desenfaixaram da carne, oremos também pelos vivos mortos que ainda se ajustam à tela física, ou seja, espíritos encarnados. Pelos que jazem sepultados em palácios silenciosos, fugindo ao trabalho como quem se encadaveriza pouco a pouco para o sepulcro. Pelos que se enrijeceram gradativamente na autoridade convencional, adornando a própria inutilidade com títulos preciosos, à feição de belos epitáfios inúteis. Pelos que anestesiaram a consciência no vício, transformando as alegrias desvairadas do mundo em portões escancarados para a longa descida às trevas. Pelos que enterraram a própria mente nos cofres da sovinice, enclausurando a existência numa cova de ouro. Pelos que paralisaram a circulação do próprio sangue nos excessos da mesa. Pelos que se mumificaram no féretro da preguiça, receando as cruzes redentoras e as calúnias horrorosas. Pelos que se imobilizaram no paraíso doméstico, enquistando-se no egoísmo entorpecente como desmemorizados, descansando no espaço estreito da esquife.
E rogamos-te ainda, Senhor, pelos mortos das penitenciárias, que ouviram as sugestões do crime e clamam agora na dor do arrependimento. Pelos mortos dos hospitais e dos manicômios que gemem relegados à solidão na noite da enfermidade. Pelos mortos de desânimo que se renderam na luta às punhaladas da ingratidão. Pelos mortos de desespero que caíram em suicídio moral por desertores da renúncia e da paciência. Pelos mortos de saudade que lamentam a falta dos seres pelos quais dariam a própria vida. E por estes outros mortos, nós aqui encarnados, desconhecidos e pequeninos que são as crianças entregues à via pública e exterminadas na vala do esquecimento. Por todos estes nossos irmãos, não ignoramos que choras também como chorastes sobre Lázaro morto. E trazendo igualmente hoje a cada um deles a flor da esperança e o lume da oração, sabemos que o teu amor infinito clarear-nos-á o vale da morte, ensinando-nos o caminho da eterna ressurreição. Que fique esta prece para as nossas reflexões. Hoje nós somos os mortos-vivos. Fiquem com Deus. Muito obrigado e um beijo a todos.